Ontem ainda nós dizíamos que... Aí não vem dizer que eu sou lulista, que eu sou petista, que eu sou comunista, mas a intuição do presidente da República é muito grande. Se ele usasse mais a intuição do que muitas vezes a fala de improviso, eu acho que o Lula repetiria a sua primeira e a segunda administração. Porque no primeiro momento que o Lula conversou com o Zelensky, ele falou, olha, conversa, senta com o Putin, conversa, porque isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Agora eu estou vendo aqui o Estadão dizendo, negociação entre Trump e Putin prevê fim da guerra. E Ucrânia sem a área original. Quer dizer, depois de todas as perdas de vida, depois da destruição da Ucrânia, cidades arrebentadas, mortes registradas, qual foi o fim disso? Pelo que eu estou vendo aqui, aconteceu aquilo que o Zelensky queria que não acontecia, porque ele confiou nos Estados Unidos, ele confiou na União Europeia, e ele desconfiou do Lula, quando o Lula falou, toma cuidado, porque esse pessoal trabalha pensando neles. Está muito preocupado com você não, meu filhinho. Tá bom? O que o pessoal quer é que você se torne uma divisão ali, para eles colocarem todos os seus sistemas espiões, é isso que eles querem. Porque a Rússia é um potencial inimigo de todas essas forças, como Estados Unidos, Europa, enfim, é aquela guerra fria que ainda acontece. Então, Luiz Antônio, eu gostaria daqui a pouquinho da gente focar o assunto, porque lembra quando o presidente da República nosso disse, olha, não vai atrás dessa gente, conversa, tente se acertar com o Putin, porque você não vai receber nada dos Estados Unidos e da União Europeia. Nos destaques nacionais e internacionais a gente vai trazer esse assunto, mas já que você citou o presidente, eu quero até compartilhar uma fala também no improviso do presidente, porque semana passada eu fui muito crítico em relação àquela bobagem que ele falou sobre o preço dos alimentos, né? Dessa vez o presidente fez uma fala irretocável. Irretocável. Não fosse um porém. Jornal da Como eu disse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma fala irretocável. Mesmo de improviso, ele tocou num ponto crucial, eu acho, do entendimento do serviço público no Brasil. Disse ele no encontro com prefeitos: esse país só vai dar certo o dia em que a classe média voltar para a escola pública. E a crítica foi dirigida especialmente aos prefeitos que, segundo o presidente, muitas vezes se gabam da educação do seu município, que a sua gestão oferece, mas os seus filhos, os filhos dos prefeitos, estão nas melhores escolas particulares, não na educação pública que o prefeito tem que garantir. Vamos ouvir a fala do presidente, Major. A gente quer que cada prefeito assuma a responsabilidade de fazer melhor do que pode fazer. A mesma educação que ele dá para o filho dele, e muitas vezes o filho dele não estuda na escola pública do seu município, estuda numa escola particular. Muitas vezes é assim. Você chega numa cidade e pergunta: prefeito, como é que está a educação? Ah, está maravilhosa, a educação aqui é fantástica. Prefeito, como é que está a saúde? Ah, a saúde aqui é fantástica. Aí você pergunta: teu filho estuda na escola fantástica? Não, o filho dele está numa que não presta particular. Aí você pergunta: você se atende no pronto-socorro daqui que você acha que é espetacular? Não, meu filho eu devo em outro lugar. Então esse país não vai dar certo nunca. Eu digo muitas vezes, Camilo, que esse país só vai dar certo o dia que a classe média voltar para a escola pública. E só vai voltar para a escola pública quando ela melhorar. A fala é irretocável, não fosse um porém. O Lula não se incluiu nessa frase. Porque quando ele precisa ser atendido na saúde, quando ele passa por uma emergência, ele corre lá para o Sírio-Libanês. Ele corre lá para o Albert Einstein. Então faltou, Lula, o senhor se incluir nessa questão. Quando nós usarmos a escola pública, os nossos filhos usarem a escola pública, nós usarmos a saúde pública que a gente tanto defende. Que é fácil também apontar o dedo na cara dos prefeitos, né? Mas ele próprio, presidente da República, em terceiro mandato, não pratica o que prega.
Aí fica difícil realmente você construir esse discurso, sabe? Porque ele não tem lastro na prática da vida deste homem público. Isso vale para governadores, isso vale para prefeitos de um modo geral. Ele tem razão no diagnóstico. Os filhos dos homens públicos brasileiros deveriam estar nas escolas públicas que eles são responsáveis por manter. Deveriam usar a saúde pública que eles são responsáveis por manter. Deveriam usar o transporte público que eles têm a obrigação de oferecer para a população. Enquanto eles estiverem usando carros com veículos e motoristas particulares, seus filhos tendo acesso às escolas mais caras e a saúde for privada, eu acho que realmente a coisa não avança. Vale para os prefeitos e vale para o senhor Luiz Inácio também. Ele poderia, logicamente, né, ter feito uma observação que aí eu acharia, sem dúvida, irretocável. Sugerindo aos prefeitos que fossem buscar os modelos que estão dando certo em escolas públicas. Algumas do Maranhão, outras do Ceará, onde nós temos aí alunos diferenciados. Tá bom? Alunos que alcançam notas altíssimas no Enem e batem frente com as melhores escolas particulares do Brasil. Então, olha, vocês têm que buscar, como o prefeito Lapena, o prefeito de São Carlos, buscar as experiências dessas escolas que estão com um desenvolvimento muito satisfatório, que bate com as escolas privadas. Agora, vem também com história de vamos fazer a escola cívico-militar, essas coisas que não vão levar a lugar nenhum e vão continuar, sem dúvida nenhuma, perdendo muito espaço. Então, eu acho que não achei muito pontual, não deveria mandar buscar a experiência das escolas que estão dando certo. Ô Madalena, ele poderia ir muito mais fundo do que ele foi pelo seguinte, porque a educação pública ela não ficou ruim da noite para o dia. Eu estudei em escola pública no começo e depois fui para particular, você deve ter feito tudo em escola pública. Aliás, escola particular naquele tempo era para burro, né? A gente tirava sarro de quem não aguentava o tranco da escola pública. O pessoal ia para a escola particular, a gente chamava de papai pagou, passou. Era uma coisa horrorosa, era uma vergonha para o estudante ele admitir que ele não aguentou o ritmo da escola pública. E eu estou falando de não muito tempo atrás, 40, 50 anos atrás, então foi um desmanche proporcional. E aonde começa isso? Começa em gastar mal um dinheiro que já não tem, porque você percebe, por exemplo, obras que começam e não acabam, você começa que o investimento vai sendo cortado. Nós temos um péssimo exemplo aqui no estado de São Paulo, recente, onde a Constituição de São Paulo previa que 30% fosse gasto em educação e o governador Tarcísio baixou isso para 25%. Então você vai tirando recursos e os recursos que chegam são mal gastos. Você percebe, por exemplo, obras começam e não acabam, não se investe em formação, o salário dos professores é absolutamente ridículo, os planos de carreira, é impressionante como foi diminuindo o número de professores efetivos. O Fernando está aqui do meu lado, pode até me dar uma estatística. Tem muito temporário, não tem, Fernando? Extremamente. Hoje você tem... Eu digo sempre o seguinte, né? Hoje os efetivos são uma raça em extinção. Vão acabar. Não, eu estava vendo a estatística no estado de Minas Gerais, por exemplo, Madalena, chega a 80%, 90% de temporários, quer dizer, você só tem professor provisório. Então como é que você vai criar um vínculo, desenvolver a sua cátedra e realmente se relacionar e passar uma experiência para os alunos? Isso não acontece. Então, o desrespeito já começa com o dinheiro público. Você pega, por exemplo, países como Dinamarca, Noruega e tal, o imposto é um absurdo de alto. Só que até o filho do primeiro-ministro vai para a escola pública. Todo mundo anda de transporte público. Por quê? Porque o serviço é bom. Já que eu estou pagando em forma de imposto, por que eu ainda vou gastar mais para gastar uma coisa que já está sendo dada para mim? Isso precisa ser repensado e o povo precisa ser respeitado. É claro que o Brasil é muito complexo, é muito grande, Zé Roberto. A educação é uma área compartilhada, o município age, o Estado age, a União dá diretrizes e recursos, mas a coisa precisa avançar. E o discurso do Lula, hein? Olha, Luiz, eu concordo com você, onde ele poderia ter se incluído nessa questão aí de usar a saúde pública, o ensino público. Só que tem uma coisa também prática, né? É praticamente impossível um presidente da República ser tratado num hospital público, né? Porque vai ter toda a exposição, vai precisar de um aparato de segurança muito grande, onde ele vai levar todo aquele comboio, vai chamar muito atenção, vai prejudicar o atendimento que está tendo lá de
pessoas comuns. Então é normal ele ser atendido no Albert Einstein, porque tem todo o esquema de segurança, tem todo o aparato que ele precisa, o médico E aí a dele gente vai tá lá. justificando esse distanciamento dos homens públicos do serviço público. Mas Me a desculpa, realidade mas do isso aí Brasil é essa hoje, né, sabe, Luiz? Como é que vamos supor que o Lula vai ser atendido numa UPA. Não vai deveria. parar a UPA, não Mas é assim deveria, que funciona. deveria. Isso é um mundo utópico. O Não mundo é real utópico, não é assim. não. Vamos naturalizar as O mundo real não é questões, assim. naturalizar as coisas. Talvez gere esse burburinho pela raridade da aparição de um presidente da República num espaço como esse. Tenha dó. Eu acho que a coisa realmente... o discurso foi um e a prática da vida inteira dele é outra. E aí ele cobra, dá um puxão de orelha e ele mesmo não pratica. E é aí que eu acho que ficou faltando uma peça nessa engrenagem.